Só do BHT que foi lá, bufando. Ai meu Deus, que vai vir aqui, não sei o quê. Eles estão fazendo todo isso. Aí você fala se ele é um de caminhada, Eles estão fazendo todo um esquema de segurança. se ele é um de caminhada, quando um pouco maior. Eu sei que é o seguinte, de acordo com a Baixinho, menina, eu eu conheci o João Paulo. O João Paulo é um gordinho, meio loirinho, com a barba que passou assim. Pois é, aí agora que tá, só que o João Paulo de férias, não dá pra nem brigar. Aí essa menina falou o seguinte, que se esse cara quer ter esse negócio, é porque não tem ele. Tipo assim, muito provavelmente vai durar. Aí esse cara vai lá no vídeo, pra conhecer vídeo, ver antes e tal. De tarde, nisso os meninos já vão para a Fiat, com a câmera e tal, já vão preparar o setup todo lá, pôr no carro, a câmera. sem as cabeças douradas. Sem o chefe dele. E aí eles já vão pôr a câmera, porque de tarde ele vai lá, vai entrar dentro do carro e vira a câmera com suspeito de a câmera tá dando estado agora. Ele deve ir pra. Se der certo, ele deve querer aplicar na Mopar. Que a Mopar é um brand que faz só personalização de carro doido, entendeu? Você pega o Charger, por exemplo. Aí tem o Charger Hellcat, que é o Charger que a Mopar é. Aí ele sai de fábrica com 1000 cavalos de potência, com uma arrancada, entendeu? Aí os opcional mais doido são a Mopar que desenvolve. Esse aqui tá indo pra frente. Se eu quiser o arreio que você passa pra retirar as plaquinhas. As plaquinhas, eles chamam as plaquinhas de chiclete. Que essas do tamanho de um chiclete. Desse, da caixinha, entendeu? Aí, tipo assim, eles falam, e aí, como é que tá o chiclete? São 3 plaquinhas. 2 do tamanho do chiclete e uma menor. Vai no carro? Menorzinho. Doido demais as plaquinhas. Os meninos estão passando a rir. Segunda-feira? Adivinha quem E nós vamos mandar a universitária acabou? Adivinha onde nós vamos mandar produzir esse plaquinho? Não, eu e a Leandro. Porque são placas de 8 leitos, 10 leitos. E isso não faz no Brasil. Aqui no Brasil faz até 6. E olha lá. Aí a gente olhou para essa empresa e falou, vocês fazem os 10 leitos? A gente tem uma placa de 10 leitos. Aí será que ela disse, olha, não dá nada não. O cara fabrica placa. Cara, acho que é o único país no mundo que entrega uma ferramenta para placa em 20 dias. Velho, tinha que ter dado um demais. Tipo assim, nossa, eu não lembro mais o preço. A gente estava calculando, mas você tem que comprar uma caixa de quase que 1 metro cúbico de placa. Imagina uma caixa de 1 metro cúbico de chiclete. Você botar no papel só Milhões de tempo de placas. hora de corte. Tempo de hora de corte da ferramenta, não é mais um isso. Os caras pegam seu projeto, fabrica, bota no navio e chega aqui 45 meses, 45 dias. É um mês pra fazer. Mas você sabe que a China, uma hora, a China está começando a cair. Bota muito tempo. A China está entrando em colapso, porque o ambiente deles não está dando mais conta. Tipo assim, eles vão entrar em colapso não por questões políticas financeiras, não. O ambiente que eles não vai dar conta. As pessoas estão morrendo, não está tendo mar, não tem água. Faltou. Em Pequim, hoje vocês vão lá e tal, aí tem um 15, né? É muito bonito o vídeo, porque tem uns prédios ao fundo e tal. Só que a poluição é tanta que você não vê mais os prédios. Então, o que eles fizeram foi colocar Ô, Júlio, o que faltou pro Leandro? tem Uma leitura, não. Montaram alguns pagos. Aí os turistas pagam 10 lá. Aí depois elas têm. Aí tem que arrumar pessoas depois. os rios, tem rio que está vermelho.
gente podia iniciar, né, gente? Assim, com música, com breakfast. Pra passar a cidade que fez pena. Oi? Dia 10. Só os Tremendo. Vamos cantar uma música, gente? Qual música todo mundo sabe? O Jesus. Música fácil. Falei na música, você chegou com a Júlio. Aí, Júlio. Tem desculpa aí. Se eu tocar, você vai cantando que é muito pior. Aqui já está esperando. Vamos ver se alguém sabe essa. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, enriquece o coração, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre, é só isso, pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o coração, faz sua alma ainda mais linda. Mas nosso mestre chegou, passa a palavra para ele. Eu cheguei, parou. Não, já estava acabando mesmo. Mestre, queremos pedir a ajuda da equipe espiritual para esse estudo. Que possamos, Senhor, deixar de lado as nossas preocupações, nossas angústias. Podemos serenar o nosso coração, para receber as vibrações da equipe aqui da casa, as vibrações superiores. Possamos refletir sobre as mensagens aqui estudadas. Possamos iluminar o coração ante a verdade maior da vida. Possamos refletir sobre as nossas necessidades espirituais, para que possamos, Senhor, ajustar o nosso caminho, nossa caminhada, e sermos instrumentos melhores de vossa vontade, auxiliando os nossos irmãos, levando luz onde possamos. Agradecemos a oportunidade de trabalho, de estudo, as nossas dificuldades que nos fazem crescer, e que sejamos dignos dessas oportunidades. Pedimos pela casa, pelos trabalhadores, pelos doentes, os que buscam tratamento, que possam ser amparados. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bom dia, né, gente? Vamos continuar o estudo. Ainda bem que tá salvo aí, porque eu esqueci. Tava chegando aqui, eu lembrei do pendrive. Bom, nós paramos no título que era Gênesis capítulo 14, item 10, né? Vocês querem que dá uma recapitulada onde que a gente já olhou até o momento? Passa rapidinho aí. Ah, não, tá comigo, né? Desculpa. Então nós estamos falando sobre o perispírito, né? O invólucro do espírito, e serve de ligação com a matéria do corpo, né?
definido por Allan Kardec como substância que serve de envoltório ao espírito. Então a gente viu aí que é uma substância vaporosa, né, mas grosseira para os espíritos superiores ainda, né, porque ele pode ter densidades diversas. Pode elevar-se na atmosfera e transportar-se onde quer que queira, dentro do ambiente espiritual da Terra. Para outros mundos, aí já depende de outras questões, né, envolvendo o germe, ao fruto, ao perisperma, que seria o perispírito, o envoltório do espírito. O espírito tira a matéria do perispírito do fluido cósmico universal, que está na atmosfera de cada mundo, né? Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Eu estou passando rapidinho porque a gente já viu, né? Só para a gente relembrar aí o que foi feito. Então, se um espírito superior vem à Terra, e um mundo superior vem à Terra, ele tem que revestir de uma matéria mais grosseira, característica do ambiente espiritual da Terra. O invólucro o perispírito, ele tem formas, né? Uma das propriedades dele é a plasticidade, então ele consegue mudar a aparência, né? Pode tornar a aparência de uma encarnação que ele deseja, que ele tem uma afinidade maior, né, que não necessariamente a última, ou tomar a aparência que ele tinha quando vivo, se ele for aparecer para alguém que ele queira que reconheçam, né? Vou ler essa parte aqui que dá um resumo. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Essa parte a gente já viu também, né? Poder-se dizer que aqui tem a essência da matéria, o princípio da vida orgânica, o perispírito, né? Ele é o que anima a matéria bruta, o nosso corpo, não da vida intelectual, que reside no espírito. É o agente das sensações exteriores, que leva a sensação do nosso corpo físico ao espírito. Os nossos órgãos do corpo físico captam as sensações, transmitem ao perispírito e esse transmite ao espírito. Aqui a gente tem a natureza da formação do espírito, que veio o espírito, ele vem da individualização do princípio inteligente universal que criou os países, e esses foram evoluindo ao longo das eras. E o espírito toma do princípio material o seu invólucro, né? Então, do princípio material, nós temos o fluido universal, que dá origem à matéria bruta e aos fluidos. O fluido universal é a origem à matéria primária, né, que os espíritos nos falam. A sua condensação, a matéria sólida que a gente conhece, nada mais é do que um estado desse fluido universal. Um estado mais condensado, mais grosseiro. Não grosseiro, mas uma adensação maior, né? Que permanece ainda um universo maravilhoso, né? O mundo da matéria física que a gente conhece também.
E o fluido universal, ele vai compor a matéria do espírito, né? O fluido vital também vem do fluido universal. O fluido vital, ele tem uma ligação mais forte com a matéria física, com o corpo físico, né? E é um dos elos de ligação do perispírito com o corpo físico. Tanto que na morte, né, o fluido vital, ele fica no corpo físico, ele não vai junto do perispírito. E ele enquanto há ainda indícios do fluido vital no corpo, ainda permanece a ligação com o laço fluídico, né, do espírito. E o corpo material, que vem também da matéria. E aqui a gente vê, né, os centros de força no corpo e a influência do perispírito no ambiente ao seu redor, que seria a áurea, né, de cada um de nós temos. Aí nós vimos aqui, nós estamos no 10, né? Então isso aqui, vou passar rapidinho aqui também. O perispírito é a condensação do fluido universal, né, que se forma em torno de um foco de inteligência ou alma. O corpo material tem origem no fluido, né, o que a gente viu na gravura. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. É de natureza material, mas é da natureza mais fluida, mais etérea. E os dois têm origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Então a gente viu aqui, vimos aqui também. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui. Aqui ele dá o exemplo de Júpiter, né? Sendo um país mais adiantado, dando-se como exemplo, né, Júpiter, um planeta mais avançado que a Terra. A vida não apresentaria a materialidade que temos aqui. E os envoltórios lá seriam de natureza muito mais quintessenciada do que aqui, mais etérea, né? Então a gente não poderia sobreviver lá com o nosso corpo carnal ou com o perispírito grosseiro que a gente tem aqui na Terra. A gente precisaria de revestir dessa matéria mais quintessenciada. Aqui nós vimos também. Então a natureza do envoltório fluido, além de estar ligada ao mundo onde o espírito habita, e o mundo onde o espírito habita está adiantado ao seu adiantamento moral, também está ligada ao grau de evolução do espírito, né? Os espíritos inferiores, eles têm uma limitação maior de como trabalhar o seu perispírito, né? Os espíritos superiores podem adensar o seu perispírito e vir para regiões inferiores. O contrário já não se dá, já é mais difícil. O peso não deixa esse perispírito subir em regiões mais elevadas. O espírito superior, através do seu esforço, ele consegue adensar o seu perispírito e se fazer visível para espíritos inferiores, que não conseguem enxergá-los. Eles conseguem normalmente enxergar espíritos da mesma natureza que a sua. Alguns, né, têm o perispírito tão grosseiro que se confundem com a matéria, com o corpo físico, e por isso habitam a região da crosta, ainda vivendo das coisas da terra, né? Vivendo como os encarnados. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles, tirando os elementos constitutivos do mundo onde entram. Fazem normalmente em missão, né? Missão para ajudar
os irmãos inferiores, né? E fazem com prazer, fazem com felicidade. E a gente parou aí, né? Lê pra gente? A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da ação das partes puras que eles inserem. É difícil de entender essa parte, né? É porque é escrito de um jeito muito antigo de falar. É um jeito antigo, mas tem muita informação, né? Então a gente tem a matéria do perispírito, né? Do fluido universal. Está falando aí do ambiente fluídico dos mundos. E essas camadas fluídicas, elas são mais grosseiras ou mais purificadas, assim como as camadas da atmosfera. Ao nível do mar, a gente tem a pressão máxima da atmosfera, que a gente chama de 1 atm, ou 15 libras de coluna de mercúrio, né? 75. Não, 15. 15 psi, uma atmosfera. Não, 76. Não, 76 centímetros, 760 milímetros. Não, aí eu já foge. Eu sei. Eu conheço como 15 psi. Prefiro dizer que não. Mas deve ser. Mas tem também PSI é polegada, né? polegada por Square. inch de coluna de mercúrio. É isso aí. Não, é que é a medida da pressão. Bom, isso é o termo técnico. 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 15 psi, polegadas por square inch. Acho que é isso aí. Pounds square. Então, Isso quer dizer o quê? Que ao nível do mar, isso que é uma atmosfera, a 800 metros de altitude, que é mais ou menos Belo Horizonte, 600, 800, né, já é 0,9, eu não sei quanto que é exatamente. 0,86 atmosfera. A 1.000 metros de altitude, já cai. A 3, 4, 5 mil metros, já é rarefeito. O ser humano já tem dificuldades respiratórias, né, já não consegue viver. Se a gente vai para lá, a gente tem cansaço, não consegue sobreviver. Mas tem povos que vivem nessa região, que estão acostumados, que vivem bem, né? Aí, lá no cume do Monte Everest, tem gente que desmaia por falta de oxigênio, né? Na altitude do avião já não tem oxigênio suficiente. Então, o ar vai ficando rarefeito, né? E nas camadas superiores já é impossível a vida humana, né? Até nós já não ter atmosfera. No caso da matéria fluídica, é a mesma coisa. Mais grosseira nas proximidades da Terra. Por quê? Ela vai ter afinidade maior com a matéria mais grosseira da Terra. E com as emanações das populações humanas que aí vivem. E ela vai ficando mais etérea nos planos superiores. Daí a gente tem, nos livros do André Luiz, vários exemplos de cidades espirituais em planos diferentes da atmosfera espiritual da Terra. A gente tem poços de socorro nas regiões inferiores, né, mais trevosas,
A gente tem nas regiões intermediárias, como nosso lar, cidades, né? Muito bem estruturadas, onde já reina uma harmonia maior, e cidades num plano mais superiores ainda, mais distantes da atmosfera da Terra, né? Onde a gente não conseguiria ir lá, né? Mas esses espíritos estão coordenando aqui nós aqui embaixo. E as partes puras, né? Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Os fluidos espirituais, eles têm qualidades, né? Eles podem ter, devido à sua qualidade, maior luminosidade, menor luminosidade. A gente vê nos livros também aquela matéria grosseira, pegajosa, dos ambientes, a atmosfera pesada nas regiões inferiores, quando as equipes vão fazer o resgate, trabalhar nas regiões onde, no umbral, né, nas regiões umbralinas, ou nos abismos, aquela coisa pesada, e se forma essa matéria grosseira, realmente. O perispírito, o fluido não é puro ali, né? Então, não é o objetivo dessa parte do estudo, mas você vê que tem essas qualidades. O fluido universal tem essas qualidades distintas, né? Pode ser de natureza. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Acho que quer dizer isso. Dá para abrir muita coisa aqui, mas... Aí vamos continuar aqui. É para nós? Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso esse fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a terra ou o espaço que circunda. Daí dá pra gente entender por que os espíritos de natureza inferior têm um perispírito mais de uma natureza diferente do que aquele dos espíritos superiores. E isso, nós encarnados carregamos esse perispírito mais pesado ou mais leve, conforme a nossa sintonia vibracional, conforme a nossa evolução moral. E do que ele fala aí, que é matéria similar, né? A sintonia similar vai atrair a matéria similar. Então, conforme o nosso adiantamento, o nosso perispírito, ele vai atrair a matéria mais grosseira ou a matéria mais quintessenciada. Gente, está claro? Ninguém está perguntando? Eu acho que não está bem claro, só que é engraçado que esse estudo para mim parece que é novo. Geralmente, quando você pega os estudos da doutrina, você vai olhando e você vê que você já viu aquilo. De alguma forma, né? Para mim, parece que está tudo novo, você acredita? Eu acho que na época não, eu acho que a gente viu um pouco de cada coisa, mas a gente não conseguiu juntar a informação. E o objetivo desse tomo parece que é juntar essa informação de novo, né? está bem claro. Pode. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, e como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito.
Também resulta que o envoltório perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispíritos menos grosseiros do que os dos indígenas desse mundo. Aqui um exemplo a questão do indígena, né? Mas naquela época acho que tinha mais esse preconceito. O que ele quer dizer indígenas desse mundo é nós. O indígena desse mundo. seriam os povos primitivos. Pode ser. Não é os índios. É verdade. Não é índio, É verdade. Não, quando eu li depois. Nós não, né? Que É isso mesmo. Um espírito superior ao encarnar. Ao espírito superior ao encarnar na Terra, né? Ele vai ter uma natureza mais de perispiritual superior do que os espíritos naturais desse mundo, que seriam o que ele chama de indígena, né? É o que vem em missão, né? Exatamente. Então, olha que interessante aqui também, né? Apesar da natureza fluídica do perispírito ser diferente entre os diversos espíritos encarnados aqui na Terra, o corpo, a matéria é igual. O que vai diferir é o perispírito. O corpo carnal, né, é semelhante. Eu fico pensando, esse estudo ali, esse capítulo seu aí, nossa, ele está muito relacionado à evolução, né? A gente começa a ir lá no princípio do PI. Ele atraindo aqui, atraindo ali. Mas não tem como não ir na evolução, porque o perispírito, ele é fruto da evolução. Pois é. Ele é fruto da evolução. Aí, voltando no estudo da evolução, né? O PI nasceu lá atrás como um sopro do Criador, né? O PI foi habitar nos mundos inferiores, foi habitar na rocha, na matéria, participou ali da cristalização da matéria, da constituição das matérias desse mundo. Depois foi habitar em vários mundos, né, até habitar nos mundos, nas primeiras formações biológicas. Aí ele começa na sua formação. Aí ele começa a habitar a matéria mais intimamente, a matéria transformá-lo. E esse processo aí ele vai desenvolvendo o seu perispírito, vai aprendendo a viver na matéria, transformar a matéria e vai indo desde lá da forma unicelular lá de uma alga, né, até bactéria, etc., até evoluindo por milhões de anos, né? A distância que separa isso do homem é incalculável. Nessa fase aí milhões, não sabemos. Nessa fase aí que ele começa a se sintonizar. Que ele começa a desenvolver-se como espírito, né? E o perispírito vai aprendendo a habitar a matéria, um vai influenciando sobre o outro, ele vai desenvolvendo. Igual hoje nós estamos fazendo com os nossos perispíritos, estamos habitando a matéria, estamos aprendendo, desenvolvendo o nosso espírito, e ao mesmo tempo depurando o nosso perispírito, e ao mesmo tempo esse perispírito está agindo sobre o corpo físico e melhorando a forma humana. É um processo que não para. O perispírito não é criado. Quando é criado, o espírito, todo princípio, é individualizado, então criou-se o espírito, criou o perispírito, não? Essas primeiras manifestações do PI sobre a matéria fala que um associa com o outro, né? Primeiro associa com a luz. Poucos livros dão isso daí, né? Eu lembro de um livro que eu li que fala um pouco disso daí, mas eu não sei como que é o processo propriamente dito, se já existe um perispírito. Eu acho que muito rudimentar para ser chamado de um perispírito ainda, mas ele, na associação com as primeiras
princípios Arbitrário. minerais e tal, na formação dos mundos. Ele vai aprendendo alguma coisa ali e vai Eu desenvolvendo. achava que ele fosse criado quando aquele princípio se transformou em espírito e criou também princípio. O meu entendimento também é esse, que assim, até então ele é PI, em desenvolvimento. Sem ainda... Espírito. ele ainda não está agindo propriamente no princípio. Ele age, de certa forma, no princípio material. Porque o PI, ele tem o seu campo de atração, porque o que atrai o nosso perispírito é o nosso campo, é o campo vibracional do nosso espírito, que atrai a matéria, e esse campo vibracional atrai a matéria ao seu redor, que seria o perispírito. Porque quando você fala dos outros reinos, né, seja o mineral ou vegetal, trata-se de PI. Sim. Mesmo eles, mesmo já no estágio que nós encontramos. Né? Uhum. Então, ele passa a ser perispírito quando ele vai fazer esse envoltório do espírito, que é quando a gente realmente adquire a individualização e torna-se assim, um ser humano, né? Racional, com pensamento contínuo, né? Uhum. Não fracionado mais. O PI também precisa de um corpo espiritual, porque o espírito não tem outra forma de se manifestar. O espírito sozinho, o PI, vamos falar, o PI fosse o PI espírito, né? Usar palavras que é difícil explicar. O PI espírito não tem forma de se manifestar. Ele precisa de um corpo para se manifestar. Se a gente vê lá no nosso lado, por exemplo, que tem um cachorro ajudando nas caravanas, aquele cachorro ele precisa de um corpo que se manifeste naquele nível de matéria onde aquele espírito, aquele PI está. Então ele precisa de um perispírito. Que é diferente do nosso, Que é diferente do nosso. mas não deixa de ser um perispírito. Mas é algo que o espírito... Vamos dizer, né? Mas De acordo com o nível que ele está, né? Exatamente. De evolução, né? De acordo com o que o nosso perispírito é extremamente rudimentar, porque é esse nível de matéria que a gente consegue da dinâmica sustentar. Se a gente compara, por exemplo, com os perispíritos de Alcione, que veio de Sírios ou de Jesus, é extremamente rudimentar. O negócio é onde que aquele espírito consegue, que nível de matéria, que densidade de matéria, aquele PI ou aquele espírito consegue dar dinâmica e sustentar. Eu consigo sustentar esse nível de matéria. Então o perispírito vai ser formado por aquela matéria. É onde ele fala ali que é comparação. O que eu consigo sustentar? Exatamente essa palavra. O que eu consigo sustentar? Qual eu tento dar ordem naquele tipo de matéria? Não, ela não responde. Nessa daqui, ela cede a minha influência. Então eu consigo montar um perispírito sobre ela. Algum campo de influência, o PI, na sua formação, vai ter. Né? Isso vai aprendendo aos poucos até ele conseguir ter um perispírito mais adensado e conseguir influenciar na matéria. Mas eu acho que na criação ele ainda está nas primeiras manifestações. Eu acho que isso ainda é muito rudimentar. É difícil a gente teorizar. A gente está só teorizando aqui, que é coisa que a gente não sabe nem leu direito nos livros. A gente leu, mas assim... mas eu imagino isso. Tem outra coisa também. Isso é um assunto extremamente complexo e tudo que a gente trata aqui é no nível qualitativo. A gente não consegue quantificar nada. E a física, hoje em dia, procura por um monte de teorias e um monte de coisas que ela não vai conseguir explicar, enquanto ela não conseguir pular para esse lado qualitativo que a gente já vê. Você vê que tudo isso a gente está abrindo da obra de Allan Kardec. A gente está falando isso tudo aqui, a Gênese, e tem um trechinho de obras póstumas. Vimos livros, obra de Allan Kardec, não tem? Né? Então, é a doutrina básica, que já está falando isso e a gente não entende. A gente ainda entende só uma fração disso. Né? Mas essa questão aí é interessante, porque eu lembro de ler um livro que fala que os espíritos animais eles encarnariam mais rápido porque eles ainda não conseguem suster o pensamento contínuo. Então, para ele manter a forma, às vezes há necessidade de haver uma encarnação mais rápida, diferente do homem, que, como ele sustém o pensamento contínuo, um espírito mais
desenvolvido, ele mantém a forma espiritual. Né? Não sei se tem, acho que deve ter alguma coisa a ver com o nosso estudo. Né? Associando uma coisa com isso que a gente está falando aqui. Mas é vibração. Como tudo é nosso campo vibracional, aquilo que o nosso espírito vai aprendendo ao longo da sua evolução. Né? E a gente sabe que a gente era pequenininho e vai adquirindo até chegar onde a gente é hoje. E vamos depurando mais ainda. Uma coisa que a gente tem que pensar também é que as regras não podem mudar, porque essa matéria aqui é muito mais densa do que a matéria do plano espiritual. Mas também é matéria que vem do fluido cósmico universal. Então, se aqui na Terra, a planta ou nós, ou alguns aparelhos, por mais movimentados que sejam, conseguem medir a esterilização do nosso campo, a nossa esterilização, no mundo espiritual também vai ter essa esterilização. Só que como a matéria é muito mais sutil, ela vai ser mais suscetível a essa influência do PI ou do espírito. Então, por mais que seja rudimentar aquele PI lá no início, ele já está movimentando matéria em volta dele e criando a construção mental dele, não pode falar construção mental, mas a construção dele já está sendo formada ali, mesmo que seja lá atrás. E a gente tem que ver o lado, as leis maiores, né, de Deus nesse processo. Né? Ele quer o nosso crescimento, a nossa evolução, nosso livre-arbítrio nesse processo nosso de evolução. Eu acredito que seja essa questão mesmo de evolução e até termos para definir a situação. Por exemplo, eu ainda acho que quando a gente fala perispírito, vamos dizer assim, para o indivíduo, ser humano, porque até mesmo no estudo ali, quando fala assim, do fruto, fala do perisperma. Sim. Vamos assim, é um revestimento, um envoltório. Ele equivale-se ao perispírito, é uma comparação que se faz. Né, que em outro reino existe também esse revestimento, mas que não é dos mesmos elementos, né? Dos mesmos elementos e a mesma definição. Porque quando a gente estuda aqui os livros, as obras de Allan Kardec, eles falam que muitas coisas eles não têm palavras para definir aquilo. Então, ele utiliza só para exemplificar, né? Sim. Só para tomar. Esse envoltório, né, nosso do espírito, que desenvolve ao longo da evolução, é a forma que esse processo é aquilo que faz o nosso espírito desenvolver e crescer. Né? Um vai agindo sobre o outro, espírito e matéria. Um precisa do outro para evoluir, para crescer. O processo é esse. E mesmo os espíritos superiores estão trabalhando na evolução da matéria, dos mundos, em planos maiores de evolução. Conforme a gente viu também no estudo de evolução. Pode ler para nós. Marilda, você consegue ler? Mas o que é isso? Tá ruim? Tá ótimo. Ah, bom. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como a atmosfera para a dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões. Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali. Como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza.
para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Que legal, né? Muito bem, Maria. Tá lendo muito bem. Você vai virar leitora agora. Muito interessante, né, essa passagem. A gente vive num ambiente que nos é propício, né? Aquilo que a gente consegue suportar, a natureza do meio onde a gente consegue viver. A sustentação que você deu um exemplo ali. Um sustentando o outro. E à medida que formos despojando dos instintos mais grosseiros, né, depurando o nosso sentimento, o nosso pensamento, se depurando moralmente e se transformando, a gente vai passando para planos de fluidos de natureza superior, planos mais elevados, né, mais quintessenciados e mais próximos do Criador, né? São os planos felizes, os lugares, os planetas de luz, Sírios, né? Se a gente for para Sírios, ele deve ficar cego com a luz, né? Deve ficar ofuscado com a luz de lá. Eu deixei ali na Inglaterra, na Científica América, tem fotos de Sírios, e a luz da estrela deles é branca. Uma luz branca, né? Uma luz mais... O nosso sol a gente amarelo, né? É amarelo. É branca. Muito interessante, tem foto ali. E a natureza inferior nossa, ainda instintivamente, né, os espíritos eles se afastam daquilo que é diferente, né? Então eles estão ali ainda associados na natureza que eles estão mais associados com os fluidos da sua natureza, né, que são mais sintonizados com a sua natureza. E mais uma vez, é vibração, né, gente? Isso aí é sintonia. Sintonia. Me fez lembrar aqui o encontro de Paulo, né, com Jesus. A luz de Jesus, ele caiu na hora, né, ele ajoelhou, porque ele foi ofuscado pela luz. E lembramos que fluido, ele é uma natureza. A gente fala fluido e fica pensando em água, né, umas coisas assim, gases. Mas a natureza dele é energia, é vibração, né? O pensamento ele transmite através desse fluido. A natureza dele é mais elétrica. É mais elétrica, é mais de sintonia de ondas mesmo, né? E principalmente, por exemplo, nessa época que se falava em fluido elétrico. A corrente falava fluido elétrico. Quando se usa quintessenciada, é uma teoria que já caiu tem muito tempo, substituída pela relatividade. É uma coisa muito leve. O quintessenciado é nesse sentido. Mas o fluido, ele é o éter que eles falavam. Ele é, na verdade, energia, vibração, ondas, né? Ondas navegando. Ele, na verdade, ele serve de meio para a condução dessas ondas, etc. E ele se transforma na medida que essas ondas são de natureza inferior ou superior, né? Se você pensar por comprimento de onda e frequência, né, você tem quanto mais frequente, mais menor, você vai tendo luz, né? E quanto menor, aí você vai ter, aí vai mudando, né? Você tem a transmissão de rádio, televisão, papapá, você tem luz ultravioleta mais na frente, aqui você tem um som já numa vibração mais grosseira, né? Então o fluido ele é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que os planos superiores, onde essas ondas são mais depuradas, são planos luminosos.
Falta a sintonia do fluido. Isso aí é o que a gente... Isso que a gente está falando aqui está dentro da teoria, né? A gente está tentando só juntar as coisas. Acho que é o objetivo do capítulo aqui. Mas é muito complexo para a gente entender ainda. Se eu tenho uma dificuldade de entender isso, sabe? Mas Falta, às vezes, assim, eu não me estudei química nem física. Ah. Então, eu acho que é por isso que eu tenho essa dificuldade. Eu li um artigo ontem sobre a crise na física, que eles estão perdidos. Foram 100 anos de teoria, de desenvolvimento, e agora que eles conseguiram montar finalmente o que eles chamam de grande colisão de Hardings, para achar o que seria a supersimetria que mantém o universo estável, eles não conseguem, de jeito nenhum. Então eles estão se sentindo, os superdoutores lá estão se sentindo ignorantes por entenderem que é o espírito e a matéria interagindo que mantém o universo estável. Né? Porque se não entrar alguma coisa de Deus no meio, eles não conseguem não provar. parar. a própria natureza do fluido universal ainda é desconhecida, né? Da ciência. A ciência ainda não Começa a se esmiuçar, chega num ponto que aí precisa de uma prova experimental, que a matemática não resolve mais. Aí trava. A nossa ciência ela consegue... A nossa ciência ela ainda consegue perceber alguns efeitos do fluido. Alguns efeitos diretos, né, que atuam sobre a matéria e tal, mas ainda não entende, ainda não consegue entender muito a natureza. Sabe que existe porque pelos efeitos, né? O próprio universo, né? O cálculo de massa das galáxias, dos sistemas solares e tal, indica que tem uma matéria, 80% da matéria, teria mais ou menos 80% de matéria aí não visível, que eles não descobriram, é uma matéria escura, né? Então, sabe que tem, mas ainda... Não, aí vai nossa... sobre o que dá massa ao elemento. Aí eu posso de Higgs. Agora acho o bóson de Higgs, não consigo. Não é. Cadê a partícula, né? Mas não é partícula. É Mas lá energia. vai ter alguém lá nesse meio, nesse grupo, né? Já deve ter muitos, que sabem que eles vão ficar parados ali até essa parte espiritual, esse conhecimento, tudo, chegar ali para dar um pulão. Mas o que importa não é esse conhecimento. Não é possível que não tem. Acho que Há todos pessoas eles que sabem. Só que a ciência não, tipo assim, não aceitam. não é nenhuma questão de orgulho, não. É uma questão de mostrar. Tipo assim, você não pode chegar e falar sem provar. Às vezes eles intuem isso, mas não tem como provar. A existência do espírito, mas eles não encontraram um meio de fazer isso. Porque eles querem isso. Então ninguém fala que existe. Ninguém pode falar. Cai no ridículo. Mas isso cabe a nós estudar, cabe ao ser humano, né, pegar a enxada, estudar e descobrir. Né? Nós estamos aqui na Terra para isso. Mas, principalmente... O jeito que a gente estuda, Maria, ele é muito rudimentar. Como que a gente estuda? A gente observa um fenômeno e imagina um modelo para descrever aquele fenômeno. Só que naquele modelo que a gente cria, um monte de outros fenômenos não se encaixam. Aí tenta-se aprimorar o modelo. Aí chega no limite daquele modelo, esse modelo não serve mais. Tem que criar outro. E aí vão se criando outro, e a ciência assim vai evoluindo. Vira e mexe, tem que jogar anos de pesquisa fora e começar o modelo de novo. E o importante aqui é o desenvolvimento moral, né? Esse conhecimento científico e tal, isso o mundo vai descobrir a seu tempo. Ainda a gente é como se fosse uma formiguinha olhando isso tudo para fora. Né? O importante aqui é a gente saber a natureza do fluido e que o nosso crescimento moral é o que vai fazer a gente crescer como espírito, né? E que a gente possa depurar o nosso perispírito, ter uma vida mais harmonizada. Ainda há essa diferença entre a matéria e a vida real, o plano espiritual. Cada coisa é seu tempo. Isso tudo que a gente está falando aqui, a gente está
abrindo um gancho daqui, mas a gente está extrapolando, tá? O estudo é um pouco mais aqui embaixo, então vamos voltar aqui. Viu, Dani? Mas, vamos voltar porque é difícil entender isso tudo e é bom, é legal a gente fazer puxar outras coisas que a gente já viu do nosso estudo do Ash. Obras cósmicas. Primeira parte, manifestação dos espíritos. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que as pessoas a que, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato com seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então, a influência do meio que o espírito coloca sobre o meio ao seu redor. Isso é pura física. Isso é pura, né? Essa atração, essa influência do pensamento, essas ondas que o nosso pensamento, o nosso espírito irradia, que vai transformar um ambiente ao seu redor. O seu perispírito, né? A sua atmosfera espiritual, a sua áurea mais luminosa ou mais grosseira, com a sua áurea com desequilíbrios energéticos que vão significar muitas vezes desequilíbrios para o corpo físico, né? Ou sua áurea mais luminosa que vai influenciar positivamente outras pessoas ao seu redor. É por isso que os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Por aí vai. É pura energia mesmo. É pura energia. Aí nós vamos finalmente entrar nas propriedades do perispírito. Depois da gente estudar essa parte, a gente vai entender melhor essas propriedades. A doutrina classifica como propriedades do perispírito. Aí vamos voltar no livro, porque é simplesmente ler o conceito de cada uma, né, que a gente já fez o... Que eu acho que não vai dar tempo. Não? Agora é mais direto, né? Mas... Não, deixa lá então. Vamos até abrir. Até abrir já acabou. A gente fala de forma geral. Então. E depois a gente, na aula, no domingo que vem, a gente lê. Lê e comenta, né? Cada uma. Plasticidade, né? O espírito tem essa propriedade? Tem. Ele pode transformar seu perispírito de acordo com o seu pensamento, com a sua evolução. Densidade. Mais denso, mais grosseiro, menos grosseiro. Ponderabilidade, né? Ela tem a ver também com a densidade. Né? São fluidos, aí já a natureza, ele pode ser mais denso ou pode ser de fluidos mais... Balança nós vamos pesar isso aí, né? Balança nós vamos pesar isso. Quanto nós estamos pesando? Nossa. A luminosidade, né? Ele pode ser mais luminoso ou mais escuro, mais opaco. Penetrabilidade, uma propriedade também do perispírito de atravessar a matéria grosseira que a gente conhece. Visibilidade, ele pode se tornar visível, né? Tanto para encarnados quanto entre desencarnados, né? Espíritos mais grosseiros
não enxergam espíritos superiores. Eles têm que se tornar visíveis para eles. Tangibilidade, né? Sensação tátil. Sensibilidade, como que ele... As sensações, né, do espírito. Expansibilidade, né? Ele influencia numa área maior que ele mesmo, né? E ele pode mesmo expandir-se em relação ao corpo físico. Unicidade, né? É único. Cada um. É único por espírito. Cada um é cada um. Não tem dois corpos perispirituais, eu tenho um corpo espiritual. Que é o que dá, que é, afinal de contas, o que dá a identidade do espírito. Que faz um reconhecer o outro. E a mutabilidade, que ele está sempre em evolução. Né? Essas propriedades, elas são inerentes a todos os perispíritos ou ela vai depender do espírito? São inerentes a todos, os só que ela vai ser mais ou menos, algumas características aqui vão ser mais ou menos desenvolvidas. A densidade. A luminosidade. Aí vai depender do nível de evolução do A espírito. luminosidade aí, né? Por exemplo. Parece bem comum. Ele mais atrasado tem conta, né? Mas ele tem a propriedade. É a propriedade, só que a capacidade dele ainda não é tão desenvolvida. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe, a gente lê e comenta, né? Mas é para que a gente consegue entender melhor. Né? Todo mundo puder. Ok, gente? Alguém faz a prece pra gente? Obrigado, João. Senhor Jesus, Divino Amigo, agradecemos essa manhã de estudo, pelo entendimento, pelo conhecimento que nos chega, e sabemos que a finalidade é sempre o desenvolvimento moral. Precisamos conhecer a formação do nosso perispírito, da nossa matéria política, mas o nosso objetivo é evoluir através do amor e da caridade. Agradecemos a todos os espíritos que estiveram auxiliando esse estudo. Pedimos em favor da nossa classe, todos os trabalhos que aqui são realizados, e aos espíritos que são acolhidos para o tratamento. Que a presença dos espíritos superiores estejam sempre aqui conosco, nos orientando e direcionando para o bem. Que possamos encontrar resultados melhores do que chegamos, com o sentimento de que devemos sempre ceder aos nossos instintos que nos levam ao amor. Obrigado, Senhor. Hoje sim, graças a Deus. Semana que vem, o Ciro inicia, né, Ciro? Dá para terminar? Olha, agora está mais rápido essa parte inicial, né, entre aspas. É Que era mais pesada. A gente vai ver então quem vai ser o próximo candidato. Mas eu acho que vai o domingo que vem todo para terminar, mas aí eu termino. Beleza. Aí é o Ciro, depois o Ciro, alguém gostaria de fazer, gente? É 15 de março, eu vou viajar de novo. Nossa senhora, mas que Depois de março, 15 de março, eu tô aí, eu tô pessoal. Final do ano não vou viajar. Vamos pensar. Semana que vem a gente vê. Viu? Eu também agora estou